São 8 horas e 5 minutos. Bom dia a você que está chegando agora na Rádio Folha FM, a rádio que toca você. Esse é o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava, Clínica Proteus. Temos aqui no estúdio Arnaldo Neto, jornalista, e temos também o colunista, empresário, sei lá, tem tantas formas de definir o Murilo Jegue. Na verdade, Murilo. E um grande colunista, diga-se de passagem. Você tem o feeling da tua coluna excelente, bem atual, bem moderno. Murilo às vezes salva a capa da gente, porque às vezes o jornal, né? Quanto mais o jornal vai chegando no final de semana, as notícias vão se. Porque de terça a quinta, acho que é o mais quente, no Congresso bombando, Câmara também, política, tudo assim. Então, fora do factual, as colunas às vezes salvam a gente. O Murilo, na sexta-feira, muitas vezes está até em destaque na capa, exatamente por isso. Mas, Murilo, só para a gente concluir, a gente estava falando sobre pesquisa no bloco anterior, eu falei sobre as pesquisas do primeiro turno de 2018. E ali teve muita reclamação, né, de eleitores, sobretudo eleitores de Bolsonaro, achando que aquilo não era reflexo da realidade, e depois lá no finalzinho chega mais perto da realidade, os institutos de pesquisa começam a chegar mais próximo ao número de votos que o candidato, que o hoje presidente teve, mas no segundo turno os institutos meio que se redimem, né? Eles têm ali uma... quase que cravam, acho que Ibope e Datafolha, se não cravaram, ficaram dentro da margem de erro no segundo turno, no Rio e no país. Quando chega agora, né, já em 2019, já no governo Bolsonaro, você tem aí o governo desidratando nitidamente nas pesquisas. Aí volta o pessoal a criticar, os institutos já não servem mais. Quando acertou o segundo turno é porque sabia o que estava falando. Agora esse fla-flu, né, já não serve mais, isso é mentira, isso é manipulação. Como que você vê essas pesquisas aí de avaliação de governo? Esse começo de governo, o brasileiro é meio imediatista e por isso reflete nessas pesquisas, na sua opinião? Olha, na minha maneira de ver, né, existe o sentimento de rua, o sentimento real e as pesquisas. Eu acho que as pesquisas, e todas estão retratando essa mesma tendência, com pequenas variações, que isso é o mais importante em pesquisa, né? Você vê a tendência que realmente, e é indiscutível, que o Bolsonaro e seus filhos estão fazendo atrapalhadas, não precisa de oposição. Os filhos, então? Né? Você também acompanhando isso pela coluna, eu talvez tenha sido um dos primeiros irritados com isso na coluna. Eu tenho sido vamos dizer assim, um crítico contundente a maneira como o governo está perdendo muita energia com besteira, né? Essa é a minha avaliação, e está jogando tudo em cima da reforma da Previdência, como se isso fosse um passe de mágica, que não será, né? E deixando de tratar isso e os resultados econômicos horríveis, de uma projeção de um PIB de 3%, já está com a projeção de menos de 1,5%, então, e temos uma produção industrial em declínio, temos desemprego no mês de março em declínio, temos uma atividade econômica em declínio, e essa é a realidade, né? Está tudo centrado na reforma da Previdência e um país se desmanchando, se desmantelando por aí. Eu esperava, até pela qualidade técnica das pessoas, principalmente da área econômica montada pelo Paulo Guedes,
já algumas ações propositivas no sentido de soerguimento disso. Entendo que, evidentemente, o que foi feito com o país está quebrado. O país está quebrado. A capacidade dele entregar, né, os estados com as folhas de pagamento e o governo com a Previdência produzindo déficit. Quer dizer, não sei como é que sai disso. Eu tenho um dado aqui, que até antecipo que vai para a coluna de amanhã, que pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas que ganham de 3 salários mínimos para cima, segundo o CAGED, elas têm uma empregabilidade e uma diminuição no seu rendimento real. Isso com preços administrados como água acima da inflação, luz acima da inflação, pedágio acima da inflação, plano de saúde acima da inflação, todos esses outros preços administrados, o que significa? Menor rendimento, maior comprometimento da sua renda com as coisas básicas. O que significa? Não tem saída para o consumo. Se não tem saída com o consumo, como é que você vai ter produção? Murilo, você falou de vários preços, vários produtos que tiveram preços reajustados e acima da inflação. 10%. Exatamente. E curiosamente, ou como um passe de mágica, esses preços parece que não entram no cálculo da inflação oficial. A inflação oficial continua dizendo, aí vem a perda salarial. Porque elementos de consumo absolutamente necessário, parece que não entra no cálculo da inflação por alguma razão, ou entra contrabalançado por alguma coisa que teve uma deflação, mas que não tem tanta importância na vida da pessoa, e depois a pessoa diz, mas o meu reajuste foi de 4%, mas o meu gasto real subiu em 15%. Para você ter uma ideia, a inflação de alimentos, não sei se foi no mês de março ou no mês de abril, ela aumentou em relação ao ano passado 4 vezes. Alimentos, nós estamos falando de cesta básica, nós estamos falando de alimentação. Isso é um impacto brutal. Eu vi o tomate, mas eu não mas eu vi o tomate a R$13 o quilo. Então, isso tudo, eu estou muito preocupado com o cenário brasileiro. É uma reação em cadeia, né? Cadeia. Você cai o poder de compra, o comércio vai vender menos, vai demitir. demite mais, a indústria não tem a ponta. É um processo em cadeia. Tanto é que eles estão querendo agora reativar a fórmula do Temer, liberando o PIS, o outro, para tentar dar uma retomada no consumo. Não tiver por isso... Uma coisa muito interessante é esse cálculo, né? Por exemplo, quando você fala das pesquisas, a direita e a esquerda, que o Arnaldo fala, que eu também acho ridículo isso, eu acho que isso não deveria estar sendo tão polarizado dessa forma, mas ela pega os dados que interessam a ela e divulgam só o que interessa a ela. A outro lado pega os dados que interessam e divulga. Como você falou sobre o exame de sangue. O sujeito pode estar com alguma coisa no exame de sangue, está alto, mas não é só por causa disso, é porque outra coisa causou. E é muito mais importante no exame de sangue a análise de um médico que conheça exatamente essas tem uma avaliação global. A avaliação global, o big picture, como diz o americano, não o small, e é exatamente para pesquisa, exatamente igual. Aí você fica jogando na mídia, não necessariamente uma fake news, mas uma notícia em função enviesada, e isso vai gerando. Quando falam do problema do desemprego, que hoje a esquerda, por exemplo, responsabiliza o Bolsonaro,
A Dilma pegou o governo do Lula, com 3,8%, 4% de desemprego, e entregou por tempo com 14% de desemprego. Entregou é bondade sua, né? Porque não teve entrega ali. Não entregou. É um processo é claro, uma complicado. Metáfora, uma metáfora. Entendeu? Mas quando ela saiu, estava 14%. A coisa também não melhorou. Não melhorou. A gente vê assim, essa questão nacional e é bom que a gente pega um gancho aqui para a nossa situação local, né? A gente está falando aí sobre essa questão de perdas e reajustes salariais. Murilo é comerciante, empresário também, conhece o impacto da folha de pagamento do servidor, o dia do pagamento do servidor no município. Eu acho que isso, na nossa região, sobretudo, que depois dos royalties de petróleo, as prefeituras viraram os maiores empregadores. Eu falo região, não falo só campos. Mas está nesse impasse aí com o servidor, Murilo, na questão do reajuste. Depois eu vou ter que voltar um pouquinho em pesquisa para a gente avaliar o governo Rafael, mas falar também sobre 2016, mas só pegando o gancho nessa questão econômica. E como que você está acompanhando aí esse cenário, essa negociação com relação a reajuste do servidor municipal? Você tem ali, você está qual é o termo que a gente usa, que não é greve, antes da greve, estado de greve dos servidores, né? Você está aí desde semana passada nesse estado de greve, protesto em frente à prefeitura. Como você tem acompanhado esse cenário? Olha, primeiro o seguinte, o papel do sindicato é esse mesmo, né? Vamos dizer, bater tambor, né? Agora, quando você vem para os números, e eu volto àquele exemplo dos 3 salários mínimos, e que você vê perda real de renda e perda real de empregabilidade, ou seja, o que esse dado diz? Diz que as pessoas que estão perdendo, que tinham um emprego numa faixa salarial, estão sendo recontratadas por um valor menor. Segundo informações que eu tenho, isso aí não é exato, mas é um número, enquanto o salário administrativo da prefeitura gira em torno aí de uns R$3.000, o da iniciativa privada está em torno de 1.500, né? Eu vejo, eu poderia até dizer que quase que é uma atitude, a palavra irresponsável é forte, mas é uma demonstração absurda de boa vontade do governo Rafael em propor esses 4% de aumento. Não há na conta a possibilidade de aumento. É um dano para a entrega de serviços para a população muito grande, porque isso gera um impacto de 40 milhões de reais, conforme a gente até deu na coluna passada. Então, eu acho e vejo que a própria sociedade civil ela está muito acanhada. A sociedade, eu esperava mais desse fórum permanente que as entidades criaram, né, no sentido de criar uma agenda política. Nós temos que produzir, como foi produzido no país, né, que aí o Moro fez isso com mostra que ele é um grande marqueteiro, ele produzir a importância do combate à corrupção. A gente tem que trazer temas para isso, porque num orçamento de 1,9 bilhão, que você tem como folha 1,050 bilhão, é uma coisa, quer dizer, a prefeitura, o Estado, ele não está ali para empregar, ele está ali para entregar serviço. Quer dizer, a grande busca era um grande pacto, né? A busca de um grande pacto, de forma a que
a gente pudesse, que esse funcionalismo entendesse a conjuntura nacional, entendesse o sofrimento da população, né? Aquilo que você me falou, né? Que Marco Antônio, da mãe que foi processada porque o filho teve obesidade, né? Se é aqui, ela tem que ser quase que coroada, porque ela vai andar com o filho obeso por aí, e vai levar ano ou anos e não tem contrapartida. Você vê que nós paramos da quinta-feira, antes da Semana Santa, paramos na quarta e retornamos na quarta uma semana. Qual a falta que fez? Os serviços essenciais. Né? Você sabe que o Ibrahim Suede, o criticado Ibrahim Suede, dizia há muitos anos atrás: Brasil, um país falido, o país dos feriados. Ele dizia isso. Mas isso que eu estou dizendo assim, então é uma coisa que eu acho que o nível de discussão ele é outro. Nós estamos num processo de perda, de decadência de todos os serviços. Para que adianta gente? Por que adianta prédio? Se eu se dentro daquele prédio, ou se aquelas pessoas, elas não podem, não tem o que oferecer, porque não sobra o dinheiro para esse tipo de custeio ou para esse tipo de serviço. Então não justifica eu ter movimento, eu ter 25 vendedores para uma venda em onde que 5 bastasse. Ou eu aumento a condição para manter os 25 vendedores, aumento venda para 25 vendedores, ou eu me adapto a esses 5. E eu entendo que o Estado, e aí não me refiro só à prefeitura, eu digo o Estado brasileiro, né, ele entrega mal, ele gasta mal. Nós somos um país pobre com um procedimento de rico. Quando os países ricos são ricos com procedimento de pobre. Né? O deputado vai de bicicleta, ele tem lá na Suécia, lava a roupa dele. Mora num apartamento de 30 metros, que é o próprio escritório. É o próprio escritório dele. Então, aí nós estamos, né, outra coisa que a gente deve falar na coluna, ver o Supremo abrir uma licitação para comprar medalhão de lagosta e vinhos que tem que ser necessariamente com 4 premiações internacionais por um valor de 1 milhão e 300. Quer dizer, o problema do Brasil é essa brincadeira do céu, a sexta-feira, do céu brasileiro cruzando com aviões da FAB, com um ministro mais outro, porque marcou lá uma atividade na sua base eleitoral, na feira, com todo respeito, né? Na associação dos artesãos, não sei o quê, para poder justificar um deslocamento de um avião que custa não sei quantos R$1.000, uma viagem, para levar um ministro para fazer isso. Quer dizer, quando lá na Suécia as pessoas só andam, inclusive o primeiro de avião de carreira. Não, um dos exemplos que ficou muito claro para a mídia, para todo mundo, foi o da presidente da Croácia na Copa do Mundo. Ela foi assistir a todos os jogos da Croácia e ela pagou com o dinheiro dela todas as passagens e a hospedagem dela. E não carregou aquele. Tinha, claro, que uma segurança, claro, uma chefe de Estado. Mas pago, ela falou, bom, eu não estou trabalhando, então eu não vou cobrar isso do Estado. Eu vou ser responsável. Então, é o mínimo de responsabilidade que a gente exige. Que você apostar tudo na reforma é um erro. Nós temos que limpar isso, é onde eles não tocam nisso. Não deixam. Olha quantos assessores, quantos carros, quanto isso. Né? Você vê, ex-presidente com 2 carros. Por que 2 carros? 8 seguranças e assessor para isso tudo no custo do Estado.
Então o Estado gasta mal, gasta perdulariamente. Se a gente não atacar isso, a gente não resolve o problema. Porque você vai fazer a reforma, porque qual a panaceia? Lembra que a CPMF ia resolver a saúde? Não resolveu nada. A outra vai resolver isso. E era provisória, virou permanente, o P. E o que acontece? Tem sempre a solução do momento, que não é solução. Não é solução nenhuma, né? Que você não entrega a contrapartida. É verdade. Né? É verdade. Agora, Murilo, ainda nessa questão econômica, né, quando a gente fala da Prefeitura de Campos, e a gente fala também, como eu falei aqui mais cedo, da região, que a Prefeitura ser o maior empregador de todas as cidades aqui do nosso entorno, essas prefeituras se tornam grandes potências com os royalties. E hoje os royalties estão aí para ser julgada essa redistribuição. Qual a sua perspectiva de cenário a partir de novembro? O que você acredita que pode acontecer? Qual a sua impressão quanto a esse julgamento da redistribuição de royalties que está na pauta do STF no dia 20 de novembro? Arnaldo, sinceramente, você sabe que isso de vez em quando vem à minha cabeça e eu procuro tirar isso da minha cabeça, porque realmente isso é sofrer antecipadamente. Eu espero que isso não prospere, né? Agora, se prosperar é um caos, né? Acabou. Nós temos aqui, né, todo mundo sabe o impacto da receita dos royalties no orçamento da prefeitura. E nesse aspecto, especificamente, né, eu não sei qual é o tema que vai estar colocado na eleição, né? Mas o que eu digo é o seguinte, o Rafael pegou um abacaxi, um presente de grego absurdo, né? É aquilo que você falou lá atrás, da covardia do garotinho com Campos? Isso, com a covardia, você fala... E o que você exemplificaria essas covardias? A Venda do Futuro já tirou 120 milhões de reais que poderia estar em entrega de serviço para essa população. Precatórios, isso, com mais coisa, 250 milhões de reais. Uma receita que em 2019, que nós estamos esperando para amanhã a participação especial, que deve derrubar esse índice, mas nós estamos menos 2,8% de receita. Então, o governo Rafael é um governo, e nisso aí eu tenho que, assim, as vezes que tive com o Rafael, e não foram poucas, foram várias, o que mais me impressiona é o brilho nos olhos dele e a vontade para o enfrentamento. Ele não esmorece. Eu nunca vi ninguém. O garotinho era gênio, mas o garotinho dava uma porrada, ficava lá 4, 5 dias tomando Lexotan, deitadinho lá. Rafael não, Rafael... Ele vai para a luta, né? Ele é igual a massa de pastel, mais bate ele, mais ele enfrenta, mais ele tem vontade. E o que acontece? Outros governantes, e eu posso citar alguns, o próprio Paulo Hartung, o Arthur Virgílio Neto, o próprio César Maia, na época de Brizola, eles foram consagrados com a melhoria. O Celso Pitta, que Sim. depois foi aquele desastre como gestor, mas como pessoas que reorganizaram a finança. O Joaquim Levy, aqui com Sérgio Cabral. Quer dizer, e esse enfrentamento, Rafael não se furtou dele, né? Eu acho que, com todo o prejuízo, ele com toda essa irresponsabilidade do garotismo,
e eu diria que é uma responsabilidade criminosa, né? O que aconteceu, o que a gente tem notícia do que aconteceu na Prev Campos, isso é um negócio inominável. Isso não é nem irresponsabilidade. Como é que foi? É um negócio de maluco. Então, a questão é como a população vai ver se ela vai conseguir enxergar, né, da maneira que eu me sinto isento, há uma análise de números, de impossibilidade de números de não entrega de serviços. É como obra embaixo de terra, né? Não acontece Isso. Agora o Ricardo teve aqui, você falou que é uma pessoa que é referência, e Ricardo falou que Rafael corre o risco de arrumar a casa para outra pessoa em no próximo governo, em 2021. Você concorda com essa análise do Ricardo? Olha, é uma possibilidade. Eu não tenho ainda referências, né? Quer dizer, o que eu tenho conhecimento é que o governo, como não poderia ser, ele ainda não tem avaliação favorável desejada, né? Mas que esse esforço, e eu acho que isso, volto a dizer, a sociedade civil organizada, esclarecida, ela tem que colocar à mesa da importância, tem que discutir esses números. O cara chega, não, mas porque tem que fazer isso, tem que fazer perfeitamente, os números estão aqui, faz como, cara? Então você quer que eu tire tanto para cá, perfeito. Aí esse aqui, olha, para limpeza pública não tem, como é que a gente faz aqui? E tem os instrumentos de fiscalização, né? Lei de responsabilidade fiscal. Aqui, como é que você faz aqui? Como é que você faz aqui? Quer dizer, então, teria que ir para a agenda política o enxugamento da máquina, a eficiência da máquina, porque sem isso, comprometendo 50 e poucos % da receita, vamos no caso da saúde, o orçamento da saúde, 750 milhões, com 400 milhões em pessoal. Poxa, para atender, você pega a Vitória, que entra com a Grande Vitória, são 500 médicos contra 1.200 de Campos. Estamos falando da Grande Vitória, 1.900.000 pessoas contra 500 mil. Nós somos polo regional, contra 500 ou 700 ou 800. Então, essa questão do médico que não vai, isso está toda hora aí, a Folha está retratando isso. Quer dizer, então eu acho que, e peço aos servidores de bom senso que entendam, né, que o que o Rafael está propondo é muito mais do que ele poderia e deveria propor. Porque é um momento em que tudo está enxugando, está tudo apertando, né? Um país como um todo, como massa salarial, então não é um momento de grandes reivindicações, né? E os fatos estão aí, né? Mas você acha que, para a gente chegar aqui ao final do nosso segmento, da nossa entrevista, que a própria sindicatos, por exemplo, nessa hora pensam também naquela máxima do Brasil, não, eu vou tentar prejudicar porque eu sou da oposição e eu quero que esse se dane para que... Sabe, não existe esse clima. É possível, um sentimento mesquinho e abominável, mas existe. Agora, eu também não sei se o cara está, se você não está defendendo, eu não quero fazer um juízo de valor da motivação, mas que o quadro, eu acho que Rafael foi extremamente sensível e generoso ao propor esse aumento. E eu diria até com uma pitada de irresponsabilidade, diante de tanta demanda que existe por aí. E ele demonstra uma boa vontade com o servidor, um respeito ao servidor muito grande.
Murilo, em 2016, para a gente concluir, em 2016 você fez aquela série de pesquisa no Instituto Pro4, que cravou o resultado da eleição, né, em Campos. Você pega ali Caio subindo, Caio liderando com folga um certo tempo, Chicão em segundo. Mas à frente, acima de Chicão, né? Chegou a estar acima de Chicão, chegou a estar em primeiro o Caio um tempo. Desidrata quando perde o apoio do pai, aí desidrata bastante. E Rafael vem crescendo. Quando o Chicão recebeu o carimbo, é você, ele sobe, assume, né? Ele vai pro tamanho da máquina. Do tamanho da garotinha, que é aquela pergunta que a gente falou. O que é melhor para Campos? Continuar com o governo Rosinha para aquele ou um processo de mudança? Então ele vai para aquele tamanho. Ele 70 queriam a mudança. A mudança. E depois você vai confirmando, lá na última semana, Rafael assume a dianteira, né? Na época, até eu lembro, aí eu estava editando política, uma emissora de TV local soltou uma pesquisa bem antiga, num período bem antigo, que dava Chicão na liderança, que batia com o resultado do seu instituto, né? E aí fica aquele fla-flu, que pesquisa que vale é aquela que saiu na televisão, né? Aquela que está na Folha, e fica aquela. Mas foi a pesquisa que saiu na Folha que saiu aí com o resultado mais próximo da realidade, apontando ali que Rafael estava em crescimento. No processo de crescimento. No processo de crescimento, e Rafael eleito prefeito. E você vê o fenômeno, eu acho que Rafael repete, ele antecipa o fenômeno Bolsonaro, porque você viu o seguinte, a desidratação dos outros candidatos para o voto útil nele para chegar a 52%. Isso. Uma tendência, você pega isso claramente. Rede social também foi um outro instrumento que Rafael soube usar como ninguém em 2016, né? Então você realmente tem algumas semelhanças. O Rafael era o cara certo, na hora certa, era o produto certo que estava ali. Ele foi identificado como, né, filho de Sérgio, neto de Zezé. Um pouco enredo também, tem enredo, um contexto, né? Um contexto interessante. Uma simpatia muito grande, um mandato muito assertivo. Quer dizer, é um cara que representava, como o Itzo ali, o novo, né? Com todo respeito ao Caio, o Caio vinha de uma gestão dos pais anteriores. É um sentimento por alguma coisa realmente não vista. Era esse o sentimento que norteava a eleição. Aí quando a gente chega agora, você chegou a citar aqui agora que há não tem tanta aprovação popular do governo hoje. Marcão, quando esteve aqui na cadeira que você está, Marcão falou, inclusive em 2019, como ano da virada, não é o único que fala isso, a gente escuta isso, né? Você já escreveu sobre isso também, né? Na sua coluna. Então, se você pensa no ano da virada, é porque realmente a situação não está do jeito que o governo queria que estivesse, isso em termos de popularidade. Mas, enfim, nós estamos caminhando para 2020. Você, como analista de cenário, como que você está vendo essas conjunturas para 2020? O que esperar dessa próxima eleição? Olha, eu acho que a eleição, primeiro, tudo isso que está se especulando, a gente já conhece há muito tempo, isso tem mais balão de ensaio do que realidade. Eu nem considero, nem parto para nenhum tipo de análise de candidatura, porque isso para mim está super... Você se refere aos pré-candidatos, né? Isso aí é não entro nesse mérito. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que o cenário da próxima eleição, o conceito da próxima eleição, além de não estar medido, né, a gente no Pro4 não mediu ainda isso, ele ainda não está consolidado. A população vai entender que como a população do Espírito Santo, quando a população de Manaus, com a população da cidade do Rio de Janeiro, na época do César Maia, como eu disse, que esse esforço fiscal foi a tônica e que Rafael teve a coragem de enfrentar isso, de modernizar, de tomar as atitudes antipáticas, né? E como aconteceu no plano real, e merece a condição agora de aprofundar essas reformas, esse Estado, para retomar ou entregar a uma pessoa que pode irresponsavelmente tomar atitudes que não tem. Qual é o tema que vai estar isso? O que vai estar na rodinha de discussão? E aí que eu digo que a sociedade civil, né, responsável,
que olha para números, que entende, e aí eu estou falando de sindicatos, eu estou falando de esquerda, eu estou falando de direita, eu estou falando das pessoas comprometidas com o município, de incluir essa discussão na agenda desde agora, para que isso possa ser um tema que esteja maduro, porque a Lava Jato, ela não começou dentro da eleição. Tudo que você começa dentro da eleição não tem valor, cara. Você começa com um conceito cá atrás, para que isso esteja maduro para se discutir no processo eleitoral. E eu acho que, independente do Rafael, de quem quer que seja, o próximo governante tem que assumir com a sociedade campista a responsabilidade na eficiência e na eficácia da máquina pública com esse enxugamento para uma entrega de serviço que está muito aquém do aceitável. Agora, no cenário eleitoral, você já não desenha o governo com nome e outro segmento já com algum nome? Olha, me parece claro que o grupo do Garotinho vai apresentar um candidato, dizem que o mais provável é o Vladimir, e tem a candidatura do Rafael, que se coloca na reeleição, e me parece que mais madura a questão do Caio, né? E do resto, vamos ver como que isso, né, vai se desenvolver aí com o processo. Uma coisa para mim está clara, né? E eu passo isso dentro da reflexão para a população. Aqueles tempos atrás da bonança, da irresponsabilidade, do dinheiro farto, né? de Silvio Santos, quem quer dinheiro, né? Isso acabou, né, Murilo? Acabou. Isso é que tem que estar muito, claro. Isso tem que estar muito claro. Não adianta, tem que ser muito combatido o cara que entrar prometendo que eu vou fazer isso, que eu vou voltar com 30 mil cheques cidadão, eu vou fazer isso, eu vou dar passagem, isso. Tá bom, mas você vai fazer como? Você está pensando em assaltar o Banco Central? Como é que se... Da onde? Porque isso se faz com dinheiro. Você vê a consequência do transporte coletivo, é irresponsabilidade. Da passagem R$1. Não existe jantar de graça, gente. Alguém não paga a conta. Nada de graça. Nada de graça. Nem relógio trabalha de graça. Você tem que dar corda naqueles que são... Entendeu? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade para aprofundar essa discussão. Precisa um pacto com as pessoas, as entidades, para imediatamente, está atrasado isso, botar isso na agenda política para a discussão do próximo pleito eleitoral. Bom, Murilo, que prazer tê-lo aqui. Nós vamos terminando agora o nosso Folha no Ar. Aliás, nós vamos terminando esse segmento. Eu ainda fico com o Arnaldo um pouco para fazer o direto da redação. Se você quiser também, já faço daqui. E olha, Murilo, você sabe que já conhece o caminho, já sabe que tem uma escada aqui de 45 degraus, mas você agora magrinho sobe ela de lado, de costas, de frente, plantando bananeira, não tem problema. Nós estamos à sua disposição sempre que você quiser participar dos nossos debates, das nossas entrevistas, voltar aqui com Cláudio Nogueira também no Folha no Ar, segunda edição, com um assunto que não falta. Isso. Não, olha, eu quero agradecer o convite de vocês, quero me colocar à disposição, eu já sou parte integrante do Grupo Folha, né? Eu participei desde a primeira edição, né? Eu estava lá cobrindo o vestibular, na dobra de cima, que era a foto do vestibular. Quem fazia a cobertura era o Gran Rio, que eu era proprietário, que ficou como marca da Folha durante anos, daquela foto da coisa. Então, eu me coloco à disposição, se tiver algum assunto para contribuir, para debater, e agradeço muito, e agradeço ao ouvinte de ter aí tido a paciência de me escutar aí durante esse tempo. Muito obrigado, Murilo. Arnaldo, fica um pouquinho? Fico sim. Vamos lá então para o intervalo, voltamos já. A Proteus, moderna empresa